estudantes, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula. Eu sou a professora Daniela e mais uma vez falaremos aqui sobre o componente de língua portuguesa. Desejo a vocês aí um excelente semestre, que esse terceiro bimestre, seja um bimestre cheio de muito aprendizado aí para todos nós. Espero que vocês tenham voltado aí revigorados, das nossas férias e ansiosos por aprendizado. Então, vamos aí à nossa aula. A nossa aula de hoje é uma aula bem especial, uma aula de recomposição, pessoal. Veja que aqui, na telinha de vocês, temos aí recomposição da aprendizagem. Nós vamos trabalhar aqui com descritores, tá? Na verdade, nesta aula é o descritor D16, mais especificamente, por quê? Foi um descritor que nós tivemos ali um resultado não tão satisfatório nas nossas avaliações externas. Então, é preciso aqui, nesta turma, intensificarmos o estudo do descritor D16. Tá bom? Então, saibam que, de acordo com as avaliações realizadas no primeiro semestre desse ano de 2026, nossos alunos não foram tão bem assim. Então, precisamos verificar o que aconteceu, o que está havendo aí com esse descritor em sala, quais as dificuldades dos estudantes. Nós melhoramos bastante. Antes a lista era bem mais extensa, agora pouquíssimos aqui para ser trabalhado com a turma de vocês, então seguimos aí na tela. Esse descritor, como eu disse, é o descritor presente aí na nossa língua portuguesa. O que nós trabalhamos aqui é apenas com este componente. O descritor D16. Na verdade, já estudamos bastante, vocês já conhecem a proposta desse descritor, Então, dizer que é algo difícil, não precisamos chegar a esse extremo, precisamos apenas observar o que está faltando ali, quais foram as dificuldades encontradas e buscar saná-las, Então, veja, o descritor, ele diz o seguinte, olha o verbo, identificar. Então, realmente, observando ali o que nós temos sobre o analisar, aliás, a proposta do básico, do operacional e do global, assim como é proposto nas elaborações dos itens, nós estamos aqui no nível avançado. O identificar o verbo em si, quando eu chego nessa fase da identificação, eu já entendo que o meu aluno conhece, reconhece tal assunto, já que ele tem propriedade sobre, aí sim ele vai fazer a identificação, Não tem como eu identificar algo que eu desconheço. Então, é um descritor já nível avançado, ele busca que você faça a identificação dos efeitos de ironia e humor, em textos variados. Então, claro, o nosso suporte aqui poderá ser uma tirinha, uma charge, um cartoon, uma história em quadrinhos. Sempre vamos, focar especialmente em textos de linguagem verbal e não verbal. Então, meninos, na sequência, é importante frisar isso aqui com vocês. O descritor D16, um descritor que avalia, tá? Ele avalia a capacidade do estudante de reconhecer a ironia ou o humor em um determinado texto. Então, veja que aqui, requer de você, estudante, um conhecimento a priori, Então, nós vamos compreender que nem tudo que é dito, de forma direta ou de forma literal. Muitas das vezes o autor, ele usa a ironia ou o próprio humor para fazer uma crítica, provocar, uma reflexão ali no leitor, ou às vezes a sua intenção é apenas entreter ali um determinado público. E para isso ele vai fazer uso de recursos
como um exagero, né, uma contradição, uma ambiguidade, ou até mesmo situações ali que provoquem duplo sentido, tá certo? Então, tudo isso é visto no descritor D16, já que ele busca, né, trabalhar ali a questão da ironia, do humor dentro do próprio texto. Quando o professor, né, fala sobre ironia, situações, aliás, ela ocorre nas situações em que temos o contrário do que realmente eu desejo falar e expressar em uma determinada situação. Então, geralmente, né, ocorre com uma intenção crítica ou sarcástica. Então, o humor, ele se dá desta maneira. Veja o exemplo. Alguém chega atrasado e você diz: "Que pontualidade, hein? Isso aqui é característica aí de turminhas como oitavos, nonos, né?" Vocês costumam pegar muito no pé do colega. Então, aqui há a presença, né, de uma ironia, assim como foi colocado anteriormente. Quando eu trago, né, uma intenção, uma crítica ali, um certo sarcasmo, em uma situação expressa, né, totalmente contrário do que eu realmente gostaria de dizer. Isso é ser irônico, né, porque diz exatamente o oposto. O colega demora a chegar atrasado e eu ainda falo: "Nossa, que pontualidade!" Até a minha entonação, né, ao dizer isso, ela vai ser diferente. Então, a ironia é isso. Já o humor, ele envolve situações engraçadas. Às vezes a gente sempre pensa que o humor está relacionado ao riso, né? Mas a gente precisa ter uma atençãozinha quando se trata da tirinha, né? De gêneros assim. O humor, ele vai envolver situações engraçadas, situações inusitadas, situações criativas, né, que geram um riso ou uma diversão. Ele pode estar presente em piadas, trocadilhos, exageros, né, ou comportamentos ilógicos aí dos personagens. Então, temos aqui, né, informações relacionadas ao que é trabalhado no descritor D16, a questão da ironia e do próprio humor, né, que dá vida, que na verdade é a essência aí do descritor D16. Então, para trabalhar o descritor D16, precisa identificar os efeitos que aquela ironia provoca no texto, ou o humor também, ou às vezes os dois juntos, certo? Então, é importante desenvolver no aluno a capacidade de compreender essas intencionalidades que estão implícitas. E quando nós falamos que são intencionalidades implícitas no texto, eu quero dizer para vocês que elas não estão claras. Daí, aquilo de observar os pressupostos do texto, quais são os indícios que eu tenho ali naquele texto, que leva você a tal compreensão, ok? Então, o que é implícito é aquilo que você precisa observar nas entrelinhas do texto. Quando o autor diz, né, algo ali querendo significar o oposto, ou provocar um efeito cômico, tá? Então, observar esses pontos aqui, especialmente nas tirinhas, no cartoon, nas charges, tá certo, meninos? Temos aqui alguns exemplos, né? Um pequeno exemplo aqui para vocês verem na prática como é usado a ironia, o próprio humor, na proposta desse descritor. Veja, abre aspas, adoro quando a internet cai bem na hora da prova online. Realmente ele adora? Há algo contrário aqui? O efeito, né, provocado é que o autor, ele aqui quer dizer que odeia, mas ele usa a ironia para expressar essa frustração. Então, ele diz algo contrário, né? Adoro quando a internet cai bem na hora da prova online. Realmente ele adora? Não, ele está sendo irônico, né? Quando ele usa, né, a palavra
adoro, ele não quer dizer isso realmente. Ele faz uso desse efeito de sentido. No outro exemplo, que poderia ser aí até uma tirinha, né? Criarmos aí uma tirinha, eu tenho o seguinte: um personagem tenta estudar, mas o livro foge dele. Veja que foge está até entre aspas aqui. Qual é o efeito que nós temos? A situação ela é absurda. Livro, né, com pernas correndo, causa um certo humor visual e mostra de forma engraçada a dificuldade de estudar. Então, é sempre ter atenção, né, no que está implícito ali no texto. Observar a proposta, se é humor, se é ironia. Nesse caso aqui, claro, né, no sentido real, um livro não sai andando, mas a proposta aqui é justamente essa. Então, o efeito de humor produzido aqui é justamente isso do livro, né, ter pernas e sair ali correndo, né, na situação proposta aqui no exemplo. Ok, pessoal? Na sequência, eu trouxe aqui para vocês, né, veja só, é uma tirinha, uma charge, um cartoon. Nós precisamos ter nessa clareza, considerando que as avaliações externas batem, né, à nossa porta, e você, estudante, precisa diferenciar muito bem esses suportes. Linguagem verbal e não verbal, ela apresenta, né, muito em gêneros como charge, tirinha, cartoon, histórias em quadrinhos, né? Então, eu posso até dizer que seria aqui uma história em quadrinhos, posso? Posso dizer que é um cartoon? Às vezes o aluno pode se confundir. Então, vamos aí a algumas características básicas. Como eu sei que aqui se trata de uma tirinha? Eu tenho personagens fixos, tá? Então, veja que aqui nós temos a Elga e o Agar, né? Que são personagens fixos aí das histórias, das tirinhas. A diferença entre a tirinha e a charge é justamente isso. Pode ser que a tirinha às vezes provoque ali uma reflexão, assim como a charge, mas há essa discrepância, né, essa diferença entre esses gêneros. A charge, né, o que mantém a proposta, a essência do gênero é fazer crítica, seja as situações voltadas à economia, política, né, e demais outras áreas aí que podemos falar. E ela é atual, é sempre sobre algo atual. Então, o personagem se vai depender muito do assunto. Se eu estou falando sobre economia, por exemplo, é interessante que a minha charge traga ali comerciantes, né, dinheiro. Então, os personagens precisam ser coerentes, né, com o tema trabalhado. Em relação à tirinha, que é a nossa proposta aqui, os nossos personagens, eles são fixos, tá? Então, são conhecidos, né? Vocês verão tirinhas com a Turma da Mônica, por exemplo, do Garfield, né? Enem ama usar tirinhas do Garfield, e esta que nós estamos vendo. Vamos aí identificar qual a proposta do texto. Na linguagem verbal, no primeiro quadrinho, eu tenho aqui uma mulher, ela está com um avental, né? Isso porque o nosso estudante ainda não conhece, por isso que eu estou fazendo esse tipo de leitura. Então, uma mulher ali tentando fazer uma limpeza, seria isso? Rolando ali um carpete, a ideia que dá é essa, né? Ela está ali na sala de casa. No outro quadrinho, o homem, né, ali da casa, deitado, sentado ali na sua poltrona, descansando, os pés esticados. Veja, né, as situações aqui. O que nós podemos ver somente com a linguagem, com as imagens, a linguagem visual, que é a linguagem não verbal? É possível? Passa a comunicação? Com certeza. Mas a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, ela complementa, né? Então, são importantes, né, fazer a leitura das duas. No primeiro quadrinho, nós temos o seguinte:
É isso aí, fica sentado aí sem fazer nada, enquanto eu arrasto nossos móveis pesados e levanto nossos tapetes pesados. Então ela está reclamando, né, ali da situação, cuidando ali dos afazeres domésticos, enquanto o seu companheiro descansa. E aí ele diz: "Tá bem, Elga". E aí ele pensa: "Olha, que mulher, ela não quer que eu machuque as costas". Veja, ele está sendo irônico, houve provocação, houve um certo humor aqui. O que que vocês identificam nessa situação? Há humor ou o efeito de sentido aqui é apenas uma ironia? Ele está sendo irônico, ele entendeu sim o que ela realmente quis dizer. Então vamos deixar aí na tela para vocês uns 6 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta respondendo a questão. Então, meninos, voltamos, né, aí, o que que vocês identificaram na tirinha que os nossos personagens, né, a Elga, ela realmente, ela está sendo boazinha ali com o seu marido ou ela está reclamando? O que que vocês acham? Qual que é o efeito de sentido? A questão diz o seguinte, na tira, a fala da mulher sugere ironia, atenuação, indiferença ou desrespeito. Nosso gabarito aqui da questão é a letra A. Ela, na verdade, ela foi o quê? Irônica, né, na situação. Claro que não, né? Imagina, ela está ali totalmente sobrecarregada com os afazeres. O ideal seria que ele a ajudasse. Por isso ela colocou realmente, né, expôs ali o que ela sentia. E ele deixou, aliás, né, fez ali de desentendido, né, na situação. Então houve o efeito aqui produzido é a ironia. Na sequência, pessoal, temos outra situação. É uma tirinha, veja que nós temos apenas um quadrinho. Então, já sabemos que não é uma tirinha. O texto diz o seguinte: leia o texto abaixo e a seguir responda. Normalmente as avaliações de vocês, né, as produções dos itens, segue esse padrão. Aqui nós temos, né, veja só esses esqueletos aqui jogados, e o doutor ali abre a porta e diz o seguinte: "Oi, pessoal, demorei?" O que que vocês observam? Há um tema acima, concordam? Olha só, saúde no Brasil. Então vocês vão conversar aí em sala, pedir aí para a professora, né, colocar no chat, se possível, o que que a turma observou diante desse texto. Nós já sabemos que é uma charge. Já que é uma charge, a turma de vocês sabem muito bem que uma das características principais é fazer uma crítica, né? Sempre sobre uma situação que é ali constante. Nesse caso aqui, qual a crítica vista, pessoal? É a respeito de quê? Prestem bastante atenção na legenda, olha, saúde no Brasil. Qual que é o efeito de sentido produzido? 6 minutinhos na tela. Então é isso mesmo, pessoal. Vocês, né, compreenderam aí, conversaram em sala. A questão diz o seguinte, letra A, os pacientes terem esperado tanto para serem atendidos e morrerem. Vocês acham a proposta do texto é esta? Letra B, houve um errozinho aqui, gente. Letra B, letra C e letra D. Os pacientes serem comparados a esqueletos por estarem magros demais. Letra C. O médio, na verdade, seria o médico, né? Conversar com os esqueletos como se fossem pacientes de verdade. E letra D, o médico
ter se atrasado e demorado muito tempo para atender os pacientes. Então, aqui claramente, né, o nosso gabarito aqui seria a letra D. Desconsiderem o que a nossa setinha aqui, tá? Por quê, gente? Mostra, né, o caos da nossa saúde pública. Então, acaba ali chamando a atenção para o leitor para essa realidade nossa, tá bom? Na sequência aí, pessoal, seria, né, a lista de exercícios, porém, por ser aí a nossa primeira aula, vocês terão tempo aí com a professora, né, para falar sobre as férias, a proposta aí para esse terceiro bimestre, é claro, alinhar tudo que for necessário aí para a turma de vocês. E na nossa próxima aula, a gente segue aqui com o mesmo descritor, fazendo, claro, resolução de exercícios, tá bem? Então, cronômetro na tela, daqui a pouquinho eu chamo vocês. Pessoal, então sou grata, né, pela atenção de vocês. Conseguimos explorar um pouquinho aqui sobre o descritor D16. Espero que tenha ajudado vocês. Na nossa próxima aula, a gente continua aqui com o estudo sobre esse descritor, fazendo aí mais exercícios, claro, né, esclarecendo um pouco mais aí para você sobre esse assunto. Grata pela atenção. Até a nossa próxima aula.